O dia está chegando ao fim e eu me coloco do seu lado. Eu sou o bispo Gilberto Gomes, professor e capelão do Reino dos Céus. E todo final do dia eu chego aqui com você, junto a você, trazendo uma palavra de reflexão sobre o dia que estamos terminando, o descanso que vamos ter à noite e para alguns o trabalho, e nos preparando para um novo dia que virá. Porque o conhecimento, ele faz toda a diferença. A palavra de Deus, a palavra revelada do Santo Espírito de Deus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27, diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua derrota. Entenda bem. Viver uma vida de fé, onde nós conseguimos alcançar o que queremos e precisamos, não é tão complicado assim. Porque uma vida de fé é semelhante a uma receita. Se você seguir o passo a passo de uma receita, sem pular etapas, consegue chegar em nível de espiritualidade e poder. Compreende isso? Eu vou inventar de agradar minha esposa e fazer o tal do cuscuz. Comprei o vasilhame e fui preparar conforme eu imaginava que o cuscuz seria feito. Eu fui fazendo o que dava na minha cabeça, achando que ele poderia ser feito do jeito que eu queria. Mas saiu uma coisa ruim, que a minha esposa, quando foi comer, colocou a colher na boca, fez aquela cara de tristeza, mas falou assim: obrigado, amor. Eu não aprendi a fazer o cuscuz até seguir uma receita. A vida de fé é assim. A espiritualidade e o poder são assim. E é por isso que a nossa fé é tão forte, porque nós acreditamos onde os outros não acreditaram. Nós confiamos onde outros não confiaram. E o resultado fala por si só. Porque quando uma força de fé sobrenatural entra em ação, o inesperado acontece. E por isso é preciso ter sabedoria para não tomar uma decisão errada. E é esse o ponto que eu quero falar. Certa vez vi o apóstolo falando sobre precipitação. Sabe o que é precipitar? Precipitar é tomar uma decisão errada. Precipitação, se você analisar o significado, vai entender que precipitação é uma queda, algo que cai, desce rápido. E quando a gente sabe disso, a gente tem que tomar cuidado para não cair no engano da precipitação. O texto sagrado que eu li, onde falei das duas casas, o homem insensato que construiu a casa na areia, construiu porque precipitou. Ele queria rápido a casa. Ele não parou para analisar o terreno, não preparou a estrutura. Enquanto o outro levou tempo, foi mais difícil, ele fez tudo seguindo as suas etapas. Assim é a criação de uma criança, se você quer que ela seja um adulto feliz, que segue em frente na vida. Uma criança, se ela não recebe a educação certa, a educação correta que ela precisa ter, ela não vai render frutos, porque não vai ter estrutura. E como o apóstolo disse na oração da madrugada,
não é a educação que a escola dá. A escola ensina a gramática, a ortografia, a geografia, a ciência, a educação intelectual, mas a educação de vida, a educação de fé, a educação sobre os princípios do que é ser um ser humano de verdade, do que é ser filho de Deus. Uma criança precisa receber dos pais e de pessoas que realmente se dedicam e sacrificam pelo bem-estar das crianças. É por isso que eu louvo a Deus pelo trabalho da turminha da madrinha, pelo trabalho da bispa Bárbara Barcelos. Porque ela está formando uma geração de pessoas saudáveis, de crianças que estão sonhando e acreditando nos seus sonhos, de crianças que sabem que precisam obedecer os pais e honrar os pais, naqueles princípios tão simples que muitos dos nossos antepassados seguiram e por isso tiveram êxito na vida. Jesus disse: vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas para elas saberem que o reino dos céus é delas, alguém tem que ensinar. E por isso não pode ter precipitação, não pode ter afobação. Você não pode fazer as coisas do jeito que quer, ou tentar agradar uma criança simplesmente fazendo com que ela, olha, se você estudar eu vou te pagar. Ó, se você comportar, você vai ganhar um doce. Ela não vai entender na vida dela que o comportamento dela que vai fazer a diferença, que as ações dela vão fazer a diferença, que o estudo que ela precisa ter, que o conhecimento que ela precisa adquirir é algo que é necessário. E assim vai crescer um adulto que faz as coisas por fazer. É tipo aquela pessoa que faz uma faculdade, mas está fazendo porque é tradição, os pais fizeram, as pessoas fizeram, tem que ter um diploma. Ela não faz porque tem um projeto de vida. Quando compreendemos que a vida é uma caminhada árdua, um caminho estreito, a gente começa a entender a responsabilidade do que nós temos diante dos nossos sonhos, nossa família e nossos negócios. Como o apóstolo ele gosta de dizer, toda família tem pelo menos um Davi. E esse Davi é aquela pessoa que luta pela salvação da sua família, que está disposto a enfrentar os gigantes pelo bem-estar de quem ama. E eu te pergunto, você é o Davi da sua casa? Você é o Davi que preocupa com o futuro dos seus filhos? Você é o Davi que procura estruturar a sua família para a sua família viver bem? Ou você é aquela pessoa que gosta apenas de provocar? Aquela pessoa que gosta de picuinha, que gosta de ficar preso às confusões? Confusão? Eu tô fora. Vida do mundo? Eu tô fora. Pecado? Eu tô fora. Mas é porque eu aprendi isso. E isso fez diferença em minha vida. Porque o conhecimento faz toda a diferença. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu apresento a vida de todos aqueles que creem em Teu poder e na Sua graça. E com isso, entendem que a vida não é para ser feita de qualquer jeito. A vida é para ser bem vivida e temos que aproveitar cada momento. Se é namoro, é o namoro, se é noivado, é noivado, se é o casamento, é o casamento. Se é pensar no futuro, então é focar no futuro. Se é ensinar e dedicar aos filhos, mostrando o caminho da fé, é preciso dar a eles o exemplo. E é por isso, meu Deus, que eu peço. Envia Teu Espírito, Senhor, o Espírito de sabedoria a esta mãe e esse pai, que está agora, meu Deus, pedindo a ajuda na criação da sua família. Pai Todo-Poderoso, abençoa essas crianças, para que cresçam na estrutura divina e na graça do Teu Santo Espírito. Assim eu vos peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Reflita no que falei. Pense se você está dando estrutura para sua família, se está gastando tempo, se está buscando de Deus,
Você está levando os seus filhos para o festão da madrinha, que é mais do que uma festa. É a realização de um ensino que vem sendo dado a crianças e ensinando para elas qual é o lugar delas, qual é o seu papel. Que o Espírito de Deus os abençoe e que sexta-feira, dia da corrente forte, você possa ir no santuário. Que nessa sexta-feira que vai vir, você possa receber a força e a graça do Santo Espírito de Deus, buscando, como Davi da sua casa, a bênção e a graça para o seu lar. Que Deus lhe abençoe, tenha um final de dia maravilhoso, paz e luz. Há um mistério de Jeová entre o alpendre e o altar. Há um mistério de Jeová entre o alpendre e o altar. As 7 colunas vistas por Salomão quando sacrificou ao Deus de Abraão estão presentes, é sinal de Jeová. Há um mistério entre o alpendre e o altar, estão presentes, é sinal de Jeová. Há um mistério entre o alpendre e o altar. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as 7 colunas. Ó Deus, nos ensine a contar os nossos dias com a sabedoria do teu Espírito. Que haja queda da afronta, da vergonha dos filhos dos seus filhos. Toda a criação aguarda a manifestação da fé de seus filhos. Entre o alpendre e o altar está a fé dos bem-aventurados, os que confiam no Senhor. Entre o alpendre e o altar, entre o alpendre e o altar, o impossível acontecerá. Há um fogo consumidor. Entre o alpendre e o altar, entre o alpendre e o altar, está a fé dos bem-aventurados, os que confiam no Senhor. Entre o alpendre e o altar, entre o alpendre e o altar, o impossível acontecerá.
os filhos dos seus filhos. Toda a criação aguarda a manifestação da fé de seus filhos. Entre o alpendre e o altar está a fé dos bem-aventurados, os que confiam no Senhor.